Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho do Sábado. Vamos lá, vamos fazer um Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora, alegrias, tristezas, procurando ligar-nos ao mundo espiritual, fazendo a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, hoje eu estou querendo contar uma historinha verdadeira para vocês. Vamos lá? Então, no dia 7 de fevereiro de 1919, nascia numa cidadezinha da Virgínia, nos Estados Unidos da América, uma criança que recebeu o nome de Desmond Doss. E essa criança foi criada segundo a doutrina e as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda criança, Desmond passou por um acontecimento que marcou a sua vida, porque ele viu o pai bêbado discutir com o seu tio e depois pegar uma arma para matar o tio. E a mãe veio acudir, né? E tomou a arma do marido, o marido bateu nela e ela pediu a Doss que levasse para longe do pai. E ele correu 2 quarteirões com aquela arma na mão, tremendo de medo. E naquele momento ele prometeu a Deus que ele jamais, nunca mais pegaria uma arma. Em abril de 1942, já na Segunda Guerra Mundial, Desmond foi recrutado pelo Exército dos Estados Unidos. Na época, ele trabalhava no estaleiro em Newport News. Ele estava bem de saúde e sentia que era uma honra não só servir a Deus, mas também à pátria. Ele não achava justo que os amigos fossem para a guerra e ele não fosse, que ele desse a desculpa de que ele não era uma pessoa que aceitava matar. Então ele acabou ficando na categoria que era conhecido na época como objetor de consciência, ou seja, eram pessoas que serviam o exército, mas não combatiam nas batalhas. Eles não portavam armas e não matavam, pois como ele era adventista do sétimo dia, ele não concordava em tirar uma vida humana. E ele foi para o exército com essa condição de não portar uma arma. Mas o exército, né? Quando a gente fala exército, a gente tem que falar aquele pessoal que estava ali, que comandava o exército, né? E eles não sabiam muito bem o que queria dizer aquela tal de coisa de objetor de consciência. E ele foi mandado para a infantaria. Chegando lá no alojamento, e ele começa a enfrentar problemas, porque ele diz que não vai matar ninguém. E ele é encarado pelos outros companheiros como um covarde. Ele sofre piadas, comentários maldosos, e os amigos pegam, os companheiros de alojamento pegam a fotografia da namorada dele e diz que ela era muita mulher para ele, que ela merecia um homem de verdade e não ele. E quando ele estava orando, ele jogava o sapato nele, e ele passou um péssimo período. Ele foi muito agredido, principalmente verbalmente, da maneira verbal, né? Agredido verbalmente. Aí,
como ele não aceitava carregar uma arma e nem passar pelo treinamento de tiro ao alvo, para que ele aprendesse a mirar e matar, ele foi enviado, né, a seu pedido para o corpo médico militar, para que ele fosse treinado como aquilo que a gente conhece hoje como um paramédico, quer dizer, uma pessoa que prestava os primeiros socorros na batalha. Então, enquanto os outros soldados na infantaria aprendiam, eram treinados com armas, ele aprendia sobre medicina. E o comandante, teve um comandante, né, só para contar, que ele era da companhia B da divisão 307. E ele era um cara bem durão, sabe? Tudo que ele pedia para os seus homens era coisa que ele também fazia. Ele dava um exemplo. E quando Doss se negou a obedecer a uma das suas ordens quanto àquele treinamento com as armas, ele ficou muito bravo e ele ameaça Doss de levar Doss para um tribunal militar, corte marcial, e Doss seria então preso. Deu o maior trabalho para que ele aceitasse que o Congresso dos Estados Unidos admitia que alguns soldados fossem objetores de consciência, quer dizer, que não quisessem portar armas, eles teriam que trabalhar em outro lugar. E ele ameaça, inclusive, de mandar Desmond e Doss para casa. Falou, eu vou te mandar para casa, você não serve nada. Como é que você vai entrar numa batalha sem uma arma? E se o inimigo vier para cima de você, você vai fazer o quê? Além de não se defender, você ainda vai prejudicar o outro, porque você não vai defender o seu companheiro. Então, para mim, você não serve para nada. E Doss disse que não, que ele queria ficar no exército, que ele queria dar o melhor dele. E ele aprendeu aquelas técnicas básicas, né, de dar os primeiros socorros médicos durante uma batalha. Em maio de 1945, a unidade militar da qual Desmond e Doss fazia parte, ela recebeu uma missão. E essa missão era capturar numa escarpa que chamava Escarpa Maeda. Era um despenhadeiro, para vocês terem uma ideia, de 120 metros de altura, que cercava a frente da ilha de Okinawa. E esse despenhadeiro servia de quartel para os militares japoneses. Imagine 120 metros de altura. Então, os soldados, para chegar lá em cima, eles precisavam subir por uma rede de carga que serviria de escada. Então, era como se fosse uma rede de pesca, sabe, que tem todos aqueles vãozinhos, mas era de carga. Então, ela era feita de cordas e aquilo ali era esticado ali, preso lá em cima, e os soldados subiam por ali. Doss relata que quando ele viu aquela escada, ele ficou muito impressionado com a dificuldade. E ele pede ao tenente que, antes de subir, que ele permitisse uma oração, que todos daquele pelotão que fazia parte da unidade militar dele fizessem uma prece a Deus, pedindo, né, que ele desse sabedoria e entendimento ao tenente para ajudá-los a tomar todas as precauções e medidas de segurança para que eles pudessem voltar vivos, se assim fosse a vontade de Deus. E ele disse que naquele momento ele acreditou de todo o coração que todos os colegas do pelotão oraram de verdade, com o coração. E ele diz o seguinte: porque não há incrédulos quando se trata de enfrentar a morte. Quando a pessoa vê que vai enfrentar a morte, ela lembra de Deus e recorre a Deus. E ele sabia disso porque depois muitos vieram a ele pedindo: olha, faça oração para mim.
inclusive aqueles que haviam perturbado, que tinham zombado dele, que tinham jogado sapato nele. Então ele viu que eles foram sinceros. Quando eles acabaram de orar, eles subiram e eles foram avançando. O interessante é que eles chegaram lá em cima e não viram japoneses. Então eles foram entrando, avançando. Mas os japoneses estavam escondidos em trincheiras, em casamatas. E os americanos não viam os japoneses, mas os japoneses viam os americanos. E eles começaram a fazer fogo cerrado. E os americanos não sabiam de onde que estava vindo aquele monte de bala e granada. E Dawes afirma que foi a pior coisa que ele tinha visto até aquele momento. Durante aqueles dias, a batalha foi muito dura. Houve muitas baixas, porque os japoneses estavam escondidos e eles lançavam balas, bombas, granadas, lança-chamas e tinha um negócio. Eles miravam principalmente os médicos. Então, havia outros médicos junto com Dawes, mas eles foram mortos, porque, embora eles tirassem aquelas braçadeiras brancas com a cruz vermelha, mesmo assim, eles conseguiam ver quem é que estava indo ajudar os feridos e eles davam um jeito de matar. O único que sobrou foi Dawes. Com isso, eles desestabilizavam todo o batalhão. Imagine você lá pedindo socorro, médico aqui, socorro, foi ferido. E não tinha ninguém para acudir. E naquele batalhão lá, havia 155 homens atacando os japoneses. E somente no final ficou somente Dawes como médico. E aí Dawes recebeu, né, quando acabou aquela briga toda, né, numa das tardes, começo de noite, Dawes recebeu a incumbência: agora você resgata os feridos. Ele falou assim: mas meu Deus, como é que eu sozinho vou resgatar tudo isso? E o povo desceu, ficaram alguns lá embaixo para receber os feridos que ele mandasse, e ele ficou lá com os feridos no escuro, né, porque já havia anoitecido, e os japoneses continuavam atirando. E os japoneses, eles não faziam prisioneiros. Quando acabava, eles iam com as baionetas e com as armas, e eles iam matando quem eles percebiam que estava vivo. Então era uma situação muito difícil. Dawes, para descer aquelas pessoas de lá daquele despenhadeiro de 120 metros, ele só dispunha de uma corda que era usada para içar as munições e suprimentos, e ela estava lá em cima. Então ele começou a baixar aqueles feridos. Ele pediu a Deus, ele falou: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas ele falou: mas eu vou fazer e o Senhor vai me ajudar. E ele começa a descer aqueles feridos. Primeiro ele pegou aqueles que eram mais graves, né? Tinha a perna arrancada, estilhaços nos peitos, era uma coisa terrível. E aí ele começa a baixar, mas ele estava a poucos metros dos japoneses, e esses japoneses continuavam atirando, lançando granada, e ele vê que aquelas balas passam por ele e nenhum o atingia. E naquela hora terrível, né, naquele despenhadeiro, Dawes não foi ferido. Depois disso ele foi ferido 4 vezes, mas naquele despenhadeiro não aconteceu nada com ele. Então ele achava que era humanamente impossível ele resgatar aqueles homens daquele lugar escarpado, né? Mas ele conseguiu. Ele ficou no alto do despenhadeiro, para vocês terem uma ideia, até que ele tirou o último dos homens feridos. Ele orava e tinha certeza que Deus estava com ele. Ele tinha aquela convicção que ele ia ser ajudado e que nenhum japonês ia matá-lo. Quando ele acabava de baixar ele falava: Deus,
por favor, permite que eu salve mais um, por favor. E de um em um, ele desceu 75 soldados feridos. Essa história é verdadeira. Quando ele acabou de resgatar o último soldado, daí ele desceu pela escada, ajudado pela corda. Durante toda a guerra, Desmond de Doss jamais usou uma arma para se defender. A única coisa que ele levava com ele quando ele subia era o cantil, a comida que eles levavam, né? Aqueles equipamentos que levavam, mas arma não. A única coisa que ele levava, que ele dizia que defendia ele, era uma Bíblia de bolso que ele havia ganho quando ele namorava a moça, agora esposa dele, e que ele levava no bolso. Quando o negócio sossegava, ele dava um jeito de pegar e ler aquilo ali. Em outubro de 1945, Doss recebeu do Congresso americano uma medalha de honra das mãos do presidente Truman numa cerimônia na Casa Branca. E em 1946, a guerra terminada, ele foi dispensado do exército. Para vocês terem uma ideia, ele passou 5 anos tratando dos ferimentos, porque ele tinha sido ferido 4 vezes, e de doenças que ele adquiriu naquela campanha lá da guerra. Ele pegou uma tuberculose, um dos pulmões ele perdeu, ele teve que tirar um dos pulmões, e não teve antibiótico que resolvesse o problema dele. Em 1970, ele ficou surdo, e ele viveu o resto da vida como um homem humilde. Ele voltou, para a origem humilde dele. Mesmo doente, ele viveu até os 87 anos de idade. Em março de 1887, Desmond de Doss deu uma entrevista para a imprensa norte-americana. E eu achei essa entrevista na internet. Ela foi publicada por uma revista adventista. E eu achei. E ela diz o seguinte, perguntaram para ele, o seguinte: se você tivesse que dar um conselho aos médicos de hoje que estão em uma guerra, qual seria esse conselho? E ele respondeu bem assim: embora não seja possível salvar todos, é preciso se esforçar para isso. Além disso, creio que não somente devemos ajudar nas emergências médicas, mas também prestar assistência espiritual. Às vezes, é preciso ajudar a curar a alma das pessoas também, em especial quando você sabe ou percebe que aquele ferido não vai sobreviver. E nós temos que dar palavras de conforto a essas pessoas. Sinto que o meu trabalho foi muito gratificante. Não tenho pesares, simplesmente estou muito agradecido a Deus por ter tido a honra e o privilégio de servir a meu país e a Deus. E há algo mais que aprendi: o que Deus fez comigo naquele despenhadeiro, Ele pode fazer também com outras pessoas. Eu conheço essa história há muito tempo, sabe? Mas eu não conhecia essa entrevista do Desmond de Doss, não. Existe um filme que chama Até o Último Homem. Ele foi dirigido por Mel Gibson e ele concorreu a uma série de Oscar, Eu já sei que hoje vai ter gente caçando lá no YouTube para poder assistir. Vale a pena. O filme é muito legal. Ele é um filme que ele não se desvia muito da verdade, não. E aí vocês vão perguntar assim para mim, eu tenho certeza, mas por que será que Ciriné contou essa história agora? Sabe por que eu contei, gente? Porque essa declaração do Desmond de Doss me fez lembrar muito da história da Covid-19. Sabe por quê? Porque a pandemia da Covid-19 está sendo encarada principalmente pelo pessoal que está lutando na frente como se fosse uma guerra. Uma guerra onde não há balas, não há granadas, não há tiros, não há lança-chamas, mas há um vírus letal, um vírus que mata. Então, eu comparei
esse vírus, aquela situação que o Desmond Doss enfrentou ali. Então, quando nós falamos em pandemia, ela é uma doença infecciosa que se espalha por diversas localidades do mundo. Olhem que o Covid está espalhado no mundo inteiro e atinge países e continentes, e ela mata. E ela ocorre principalmente, pela associação de 3 fatores. O primeiro dele é o aparecimento de uma nova doença que não existia daquele jeito até agora, acompanhada de mutações. Conforme esse vírus vai espalhando, ele vai sofrendo mutações. E essa mutação, geralmente, ela vai fazer o vírus ficar mais forte. É como se ele se aprimorasse. E o segundo aspecto, acontece, o segundo fator, que esse agente, ele possui um elevado poder de virulência, É uma doença grave, ocasionada por um agente infeccioso. E o terceiro aspecto, que esse agente infectante apresenta elevado poder de transmissão entre os humanos. Ele transmite de um para outro com a maior facilidade. E as mutações, as variações, elas são muito mais transmissíveis, geralmente, quando elas se tornam efetivas. Agora nós vamos passar, para o lado do Espiritismo. O que o Espiritismo fala sobre essa pandemia? O Espiritismo, fala algumas coisas, a gente encontra muita coisa que se fala, mas eu vou me ater ao que o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe me disseram quando eu fechei as portas do centro. Eles passaram uma mensagem e eles disseram que essa pandemia tinha vindo para alertar o homem, porque nós estamos numa fase de tecnologia muito grande, mas muito pouco de amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Então cada um quer saber de si. Os governos querem saber de si, de poder, de dinheiro, principalmente de poder. E esquecem que existem pessoas que precisam, que também têm que evoluir. Se nós achamos, nós que somos espíritas, que entendemos um pouquinho da evolução, se nós achamos que nós vamos evoluir, subir, e nós vamos deixar o outro aqui embaixo sem evolução, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque nós vamos ter que ajudar o outro a evoluir. Não existe essa de eu vou chegar lá em cima numa boa sem ter ajudado ninguém. Se fosse assim, o Dr. Bezerra de Menezes já tinha deixado a terra há muito tempo e a gente parava de pedir as coisas para ele, E ele parava de ajudar a gente quando a gente está doente, Quando a gente precisa. Então vocês entendem? Evolução, ela é via de mão dupla, é sua e do teu próximo. Ela não existe dissociada uma coisa da outra. Os processos de melhoria espiritual que o ser humano enfrenta, gente, em decorrência dessas tragédias, pandemia, maremoto, tsunami, tornado, elas são consequências de uma lei natural, uma lei de progresso, porque faz o homem evoluir intelectual e moralmente. Quanto nós não vamos aprender com essa pandemia? E moralmente, quanto nós não vamos aprender? Aí você fala, mas tem gente que não está aprendendo nada, continua achando que está tudo numa nice, tudo numa boa, outro que se lasque, como se diz. Tem gente assim, mas quanta gente está passando pela dificuldade, para e pensa, meu Deus, muito obrigado pelo dinheiro que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pela saúde, pela oportunidade de ter um atendimento médico, quando muitos não têm. Eu tomei vacina, na hora que eu tomei, a minha filha, mãe, você ficou feliz? Eu falei, olha filha, eu fiquei feliz, quem é que não gosta de tomar uma vacina numa situação dessa? Primeirinha dose, mas eu digo o seguinte, eu me fiquei até envergonhada, porque ainda não tem vacina para todo mundo, e eu ficaria feliz se todo mundo pudesse ser vacinado. Vocês percebem como é que funciona o negócio? Então a pandemia não tem nada de punição, não é coisa do demônio, como tem gente, religião que fala por aí.
mas trata-se de uma necessidade para que impulsione uma mudança na humanidade. Tem países que compraram caminhões de vacina, a vacina está estocada e os outros estão morrendo. Quando vai cair a ficha? Que tem que ceder, repartir, ajudar. Vocês percebem como é que funciona a coisa? Nós estamos entrando, gente, num período de regeneração. E vocês vão me dizer, mas regeneração no meio dessa pandemia? Sim, porque depois dessa pandemia, as coisas vão ser diferentes. As pessoas vão pensar diferentes. Então, conforme as pessoas forem desencarnando, e não é por Covid só não, por montes, por velhice, por outros motivos, por outras doenças, por tudo, a Terra gradualmente vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo de pessoas que querem o próprio bem, mas querem o bem do outro também, que pensam em si, mas pensam no outro também. Então nós vemos hoje, tem que cair a nossa ficha. Nós vemos no meio da pandemia, o povo morrendo e tem guerra ainda. Tem gente achando que tem que armar a população. Para quê? Para sair um dando tiro no outro? Quando Jesus carregou uma arma? Quando Desmond Doss carregou uma arma e conseguiu descer 75 feridos num despenhadeiro de 120 metros de altura, sozinho. Ele era fraquinho, magrinho. Pode procurar ele lá na internet, tem foto dele, para vocês verem se ele era um super-homem, grandão, forte, magrinho, tanto que ninguém dava grande coisa por ele não. Então nós vemos guerras, armas, violência e principalmente, gente, sede de poder. Poder, a pessoa está preocupada com o poder que ela tem que ter, com dinheiro. E principalmente, gente, nós temos uma coisa, nós temos aquilo que Joana de Ângeles fala, o Espírito Joana de Ângeles, nós somos indisciplinados. Nós somos indisciplinados. A gente reclama porque tem que usar máscara. Eu odeio máscara, respiro mal com aquele cacareco na cara, mas precisa. A gente precisa manter distanciamento social. Nós precisamos usar álcool gel. A gente precisa parar de fazer festa. Muita gente precisa trabalhar, precisa sair, mas não justifica fazer balada, festa de 100, 200 pessoas, 300. Não precisa isso. Nós precisamos ter responsabilidade conosco e com o outro. Isso daí, gente, nós temos que parar e pensar. Ah, mas foi meu filho. E você não conversa com seu filho? Você não bate papinho com ele? Eu bato papinho com a minha filha. Minha filha está lá em Londrina, não vem nem para Páscoa, né? Comprou uma cesta de Páscoa com tanta coisa de chocolate. Eu vou levar uns 2 meses para comer tudo aquilo, se eu não ficar nervosa comendo na semana, né? E aí eu falei para ela, mas filha, mas eu preciso emagrecer, você fica comprando essas coisas. Ai, mas você precisa comer chocolate. Então, não é, mas tá lá. Mãe, eu vou levar a cesta para você. Eu falei, não vai não. Ela tá mudando de apartamento. Eu falei, você fica aí onde você tá. Você mudou de apartamento. Tá 14 dias de quarentena. Botei minha filha na quarentena. Por quê? Porque, gente, porque eu convivo com outras pessoas. Não quero correr o risco de passar para ninguém, tá? E aqueles que se consideram aprendizes do Cristo, que se consideram cristãos, né? Leais, não devem marchar assim, andar pelo mundo ao sabor dos nossos caprichos. Os nossos caprichos não precisam ser satisfeitos. Nós temos que usar de moderação e temos que usar compreensão, compreender o momento que nós estamos passando. Tudo passa, Maria dizia isso. Vocês conhecem a historinha do Chico, né? Chico fez aniversário e queria uma mensagem de Maria de Nazaré. Pediu para o doutor Bezerra, né? Que o doutor Bezerra é o que, ó, ele é assim com Maria. Aí o doutor Bezerra veio e ele perguntou assim, e daí o que Maria de Nazaré falou? Falou assim, ela falou, tudo passa. Quer dizer que o aniversário passa, a festa passa, tudo
tudo passa na vida. Então nós temos que ter moderação, equilíbrio. E outra coisa, gente, o espírito esquece que o pensamento é energia criadora. Esse negócio de a gente querer saúde, mas só ficar pensando porcaria, doença, desespero, medo atroz, pânico, aí que nós vamos ter saúde, não. Para ter saúde nós temos que ter pensamentos saudáveis. Nós temos que desejar o bem, falar no bem, pensar no bem, agir no bem, sem nos esquecermos que cada criatura é nosso irmão e nossa irmã. Os outros são nossos irmãos, pois Jesus não é nosso irmão, nós não somos todos filhos do mesmo Pai. E assim como o nosso dós, o 10º dós, sabemos manter-nos em paz, em harmonia com todos os seres da criação, humanos, plantas, animais. E vamos começar pelas pessoas que estão próximas a nós. Jamais nos esquecendo que Deus é um Pai amoroso e que Ele vai dar aos seus filhos, que somos nós, espíritos imortais, que vivemos e evoluímos nesse mundo físico, material e do mundo espiritual, o melhor que Ele puder. Era o que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Procure o filme lá. Vocês vão amar. Eu não achei no YouTube, não. Eu achei num outro lugar, sabe? Se vocês não acharem no YouTube, como eu não vou fazer propaganda de nenhum lugarzinho que, de onde... Mas vocês passam lá no meu WhatsApp que eu ensino onde que eu achei, tá? São 2 horas de filme, é muito legal, tá? Vamos fazer o passe então, gente? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos.
pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Isso daí, gente, tomamos o passe. Vamos voltar para as nossas atividades em paz, confiando no Mestre Jesus, orando por aqueles que estão passando por dificuldades, para que elas possam ser ultrapassadas e que o Mestre Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja. E tomem cuidado, tá? Tchau, tchau para todo mundo. Beijão. Eu troquei? Ah, você troca? Você arruma pra mim? Hã? 1987.